Cara, eu queria falar com você hoje sobre o medo. Você já sentiu medo? Sei lá, cara, medo de perder alguém, medo de não dar conta dos seus afazeres, ou simplesmente um medo do amanhã, né? O medo, cara, a gente pode dizer que o medo é uma sensação, né? É meio que uma das emoções mais humanas que existe. É uma emoção assim que representa muito bem o ser humano. E todos nós. Quando eu pergunto para você assim, você já sentiu medo? É obviamente que você já sentiu medo. Eu tô aqui mesmo, é só mexendo com você para ver se você lembra de uma situação específica, porque todos nós já passamos por esse momento e todos nós já sentimos medo. E não só passamos, porque se a gente for sincero, o medo nos acompanha, cara, diariamente. Mas e Deus? O que Deus pensa sobre o medo? E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Falando sobre o medo, a gente pode se fazer uma pergunta. O medo, ele é um sentimento ou ele é um tipo de prisão? O medo, nós podemos pensar que ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Mas se a gente não tomar cuidado, o medo, ele pode se tornar uma prisão e nos aprisionar. E quando o medo ele se torna uma prisão, ele rouba nossas oportunidades, ele rouba relacionamentos, ele nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós na sua essência ou na essência do chamado que Deus tem para cada um de nós. E hoje eu quero convidar você a olhar o medo com outros olhos. Vamos olhar o medo hoje com os olhos da fé. Onde nasce o medo, querido? O medo, ele nasce da incerteza. E ele começa a crescer quando nós alimentamos ele. E quando é que nós alimentamos o medo? Quando é que ele cresce? Quando nos falta o controle, quando o futuro vira uma pergunta que diariamente estamos fazendo e diariamente nós não temos resposta para o nosso amanhã. O medo ele tem muitas faces, querido. O medo ele pode ser medo da morte, medo da pobreza, medo da solidão, medo de ficar sozinho, medo do fracasso, medo de ser rejeitado. Então o medo ele tem diversas faces. Por exemplo, para nós, o imigrante, o medo, talvez hoje, nos dias atuais, é uma batida na porta. É o som de um toque-toque na porta. Esse é o medo do imigrante. Mas qual que é o medo de um pai de família? É ver a sua família passando a necessidade. É o desemprego, querido, inesperado. É o desemprego que não bateu a porta, mas chegou. E qual que é o medo para a mãe? O medo para a mãe é o filho que talvez demora a chegar em casa. O filho que sai, não fala onde está, a mãe não sabe, a mãe não consegue dormir e está aguardando esse filho chegar em casa. Então o medo, querido, o medo é do ser humano. Ter medo é comprovação que você é um ser humano. Mas agora viver sendo perseguido e oprimido, viver nesse medo, isso aí não é plano de Deus, querido. Então eu queria convidar você, vamos para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre medo. Em Isaías 41:10 está escrito o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A questão, querido, se você entender aqui, a questão nunca é sobre ter medo, mas o que é que você faz quando você sente esse medo exagerado. Qual que é a sua atitude quando esse medo ele te pega? Você se esconde ou você se apoia em Deus nesse momento? Eu quero que você entenda que o medo é uma oportunidade para que você coloque a sua fé em ação. O medo pode ser o nosso ponto final ou pode ser o nosso ponto de partida. Muitos dos maiores milagres na Bíblia, dos episódios, aconteceram em um ambiente de muito medo. Por exemplo, Pedro, quando ele andou sobre as águas, não era um ambiente de calmaria, era um ambiente de muito medo. Então Pedro ele anda sobre as águas, um grande milagre. Outro exemplo, Davi e Golias. Você acha que aquele ambiente ali, onde Davi enfrenta Golias e derrota Golias, era um momento de tranquilidade? Não, era um momento de medo. Nós temos também Gideão, que liderou um exército com medo. Ou seja, o medo, querido, ele pode ser aonde você vai parar ou é onde você decide de fato iniciar a sua caminhada. Então, dentro de você, o medo pode estar gritando, mas a sua fé, mesmo que sussurrando, tem que falar assim, ó:
eu sou contigo. Você tem que lembrar quem é que te faz mover, querido. Então, querido, eu quero que você entenda que ter medo não é sinal de fraqueza. Ter medo não é sinal de que você não confia em Deus. Ter medo não é sinal de que você é mais fraco que todas as pessoas. Ter medo é um sentimento humano que, se a gente não tomar cuidado, ele toma conta da gente. Isso é normal ter medo. Mas agora, querido, para você e para mim, que servimos a Deus, para você e para mim que conhecemos os feitos de Deus e sabemos o que Deus é capaz de fazer. E se a gente buscar na memória aí, cara, o que Deus já fez por você, o que Deus já fez pela sua casa, o que Deus já fez pelos seus amigos, pela sua família, com as pessoas ao seu redor, os testemunhos que você já ouviu, para nós que sabemos, entendemos, vivemos e vivenciamos isso diariamente, sabemos o que Deus é capaz de fazer. O medo, querido, ele não pode de fato ser uma prisão para nós. O medo, ele tem que ser o nosso ponto de partida. Às vezes o medo ele nos para. O medo ele faz com que a gente fica encostado, com medo, desacreditado, e a gente entrega as forças. Não, querido, nessa hora é a hora que você tem que lembrar que o seu Redentor, aquele que morreu por você, ele ainda continua olhando por você, querido. Então eu quero te convidar, querido, em dias de medo, olhe para os céus. Nos dias de alegria, olhe para o céu. No dia de tribulação exagerada, olhe para os céus. Querido, sempre olhe para Deus, principalmente nos dias de medo. Então eu quero convidar você, querido, você que tem passado dias de dificuldade, dias de medo, a você não entregar os pontos. Entregue o seu problema, entregue o seu medo nas mãos daquele que pode resolver, nas mãos de Deus. Então, querido, o medo pode até bater na sua porta, mas não chama ele para entrar, não. Não convida, não. Quando o medo bater na sua porta, lembra que dentro do seu coração já mora alguém. E ele já faz morada, é Jesus, querido. E Jesus vai trazer a paz e a tranquilidade que você e sua casa precisam. E se essa palavra, querido, te ajudou de alguma forma, ou se você tem algumas pessoas que você pode compartilhar esse vídeo para que essa palavra também chegue até eles nesse momento que talvez eles estão vivendo um momento de medo, querido, compartilha, porque as pessoas precisam entender que embora o medo está à porta, Deus está dentro da casa, Deus está lá dentro. E onde Deus está, a Bíblia diz que até a tristeza ela salta de alegria. Querido, o medo ele pode vir, mas lembra, não deixa ele entrar não. Porque Jesus, ele tem que ser aquele que está lá dentro e ele vai tomar todo o ambiente. Querido, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.